Vamos começar a probabilidade estatística 1. Aqui eu listei os temas, os tópicos, na verdade um resumo dos tópicos que serão abordados até a prova P1. Então, toda a parte de estatística descritiva, distribuição de frequências, medida de tendência central, média, mediana, moda, medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Depois entra nas noções de probabilidade, ou a teoria da probabilidade, né, que é uma variável aleatória, que uma função de probabilidade, uma função de distribuição acumulada, uma densidade de probabilidade. A gente muda a característica, a natureza da variável aleatória, muda o nome da sua função de probabilidade. Uma é função de probabilidade mesmo, a outra é função de densidade de probabilidade. Depois a gente vem esperança, né? Basicamente é média ou um valor esperado, variância, de novo, uma vez que todas as distribuições teóricas, elas possuem uma média e uma variância, ou uma esperança e uma variância. Então, a gente precisa conhecer como calcular isso. E, por fim, as distribuições teóricas, na parte discreta e na parte contínua. Como eu falei, distribuições discretas são mais simples e são poucas, não poucas, mas um número reduzido que a gente vai abordar, a gente vai ver apenas a binomial de Poisson. Já as teóricas contínuas é um campo maior, a gente vai ver a uniforme, a exponencial, a normal, a T de student, a Q quadrada e a F de Fisher, ou F de Snedeker. Depende muito aí, são pseudônimos que os estatísticos do começo, né, lá de algumas décadas ou centenários atrás, resolveram dar nomes, não atribuir seus nomes verdadeiros. O motivo, não sei. Beleza? Então, vamos começar, basicamente, como a gente vai subdividir o nosso conteúdo. Como eu falei, a gente vai dividir em 4 partes, sendo elas a estatística descritiva e a amostragem, probabilidade e inferência. Está trocada a ordem aí. Na verdade, seria estatística descritiva e probabilidade para a prova 1, amostragem e inferência para a prova 2. Então, só está trocado o 2 e o 3, não tem problema nenhum. Então, a estatística descritiva, basicamente, é a parte que se preocupa apenas em apresentar os dados, organizar eles e apresentar da melhor forma possível, sendo com tabelas, sendo com gráficos, sendo com valores resumidos, que é o que a gente vai ver de média, moda, mediana, ou conjunção de todos. Então, a melhor forma possível é o quê? Você conseguir descrever tanto numericamente como visualmente. Numericamente com base em tabelas, ou estatísticas mesmo, que a gente diz, né? Média, variância, ou visualmente com forma de gráficos. Vou pular aqui, né? Depois, probabilidade, basicamente desenvolve os métodos para a gente poder calcular ou trabalhar com as inferências, né? Inferência, basicamente, é tomar decisão com base em amostras. Inferência é isso, você tem uma amostra de uma população, quais são as decisões ou quais são as conclusões que você consegue tirar com base nessa amostra. A amostragem é o desenvolvimento, ou como que a gente monta essa amostra que a gente vai tirar as conclusões. Então, está todo mundo muito interligado, porque, querendo ou não, na amostragem a gente vai ter que explicitar os dados, então a gente vai precisar de estatística descritiva na amostragem, na probabilidade também. Então, é tudo intrínseco um ao outro. Mas, basicamente, os 4 tópicos que a gente vai ver. Estatística descritiva, nessa ordem, é probabilidade, amostragem e, por fim, inferência. Lógico que dentro de cada um desses tem um monte de conteúdos. Então, primeiro eu vou começar na parte de estatística descritiva, vai descrever primeiramente os dados que a gente possui das melhores formas possíveis, com base, como eu já disse, em tabelas, gráficos, em valores numéricos, e mais para frente a gente poder, com base nessa descrição, a gente poder tomar decisões em cima desses dados. A gente vai trabalhar basicamente a gente trabalha com uma dessas duas, mas a gente vai abordar dois tipos de variáveis estatísticas, que são as qualitativas, que indicam qualidades, características, cor do cabelo,
gênero, cor de pele, nacionalidade, são coisas, são características que podem ser numeradas, né, criar uma escala para numerar elas, mas em geral a gente não trabalha com valores numéricos para elas. Em geral são características de algum tipo de análise que está sendo feita. E as quantitativas, aí sim, quantidade, são as variáveis que a gente vai trabalhar diretamente na parte estatística. São variáveis, em geral, são variáveis de contagens ou variáveis de medição. Quando elas são feitas, são usadas para contagem, contar coisa, geralmente quando a gente conta, a gente não conta 1,5, 2, a gente conta 1, 2, 3, a gente conta partes do inteiro. A gente sempre conta a parte inteira. Então, quando a gente usa variáveis que são feitas para contagem, a gente diz que essa variável é uma variável discreta. Quando é feita para contagem, discreta. Quando é uma variável que vai fazer uma medida, 1,65 metros, 32 minutos e 40 segundos, mais 2 quilômetros e 300 metros. Quando essas variáveis são para medições, a gente diz que a variável é contínua. Então, dentro das variáveis estatísticas, a gente tem duas, qualitativas e quantitativas, e dentro das quantitativas a gente tem mais duas, discretas ou contínuas. Então, aqui está um resuminho. Em geral, variáveis discretas a gente usa para contar coisas e contínuas para medir coisas. Só que, às vezes, a gente pode confundir um pouco. Por exemplo, uma criança que tem 50 meses de idade. A idade dela pode ser tanto uma variável discreta quanto uma variável contínua. Ela tem 50 meses, ela pode ter 4 anos e 2 meses, aí ela entra no caso da variável contínua, que é uma medida de tempo, ou ela tem 50 meses, você está contando o número de meses, que é uma variável discreta. Então, algumas coisas, elas abrem uma margem para ter essa ambiguidade entre contínua e discreta. Em geral, o próprio contexto do problema, ele indica se ela é discreta ou contínua. Certo? Às vezes tem uma palavrinha-chave ali, que diz, é um problema de contagem, um problema de medição. Mas tem coisas que ficam óbvias, né? A média da idade dos alunos da nossa sala. Idade média em anos. Eu quero saber só o número de anos de cada um. Então, uma contagem de anos, discreta. A média da altura dos alunos. Eu meço a altura. Eu não conto a altura. Então, uma variável contínua. Certo? Então, das duas, a gente vai trabalhar apenas com quantitativas. Dentro das quantitativas, a gente tem mais dois casos. Discreto para contagem e contínuo para medições. Certo? A distribuição de frequências. Então, supõe o seguinte problema. A gente tem aqui uma variável x, que representa o número de componentes eletrônicos defeituosos, ou seja, que estão estragados num lote de 500 componentes. Certo? Então, cada lote tem 500 componentes e foram inspecionados 50 lotes. E tem o seguinte, o primeiro lote deu 5 componentes defeituosos, o segundo lote 3, o terceiro lote 2, o quarto lote 1, quinto lote 4, sexto lote 5, sétimo lote 5, oitavo lote 6, nono lote 7 e décimo lote 4 componentes defeituosos. Primeira pergunta. Aqui a gente está contando quantos componentes são defeituosos ou medindo quantos componentes são defeituosos? Aqui a gente está contando. Quantos componentes foram? Contei 1, 2, 3, 4, 5 no primeiro lote. No segundo lote foram 3. Certo? Então a gente contou quantos componentes defeituosos a gente teve em cada lote. Qual é o tipo de variável que conta? É a variável discreta. Então eu não coloquei de propósito aqui. Na verdade, considere a variável discreta x, que representa o número de componentes eletrônicos defeituosos em um lote com 500 componentes.
Inspeciona-se 50 lotes fornecendo os seguintes valores. Então, aqui, se a gente contar 10 por 5, ou seja, 50 lotes. Cada lote com um certo número de defeituosos. Aqui, a gente diz que a gente tem os dados brutos. Aqui, os nossos dados estão brutos. O nosso conjunto de dados está todo por extenso. Então, por exemplo, um lote teve 5, outro teve 3, 2, 1, 4, 5 de novo. Opa! Então, eu tive 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lotes que apresentaram 5 defeitos. Então, aqui, essa primeira forma de apresentar os dados é uma forma completa de apresentação. Porém, ela é... como posso dizer? Não é maçante, mas ela não é necessária. Você não precisa ficar mostrando cada lote. Para mim, não importa que o primeiro lote tenha 5 defeitos. Me importa que um dos lotes tenha 5 defeitos. Então, a ordem dos lotes não é importante. Além do que, também, eu estou usando muito espaço para apresentar esse conjunto de dados. Então, tem uma forma de resumir essa apresentação, que é como? Com a distribuição de frequências. O que é a frequência? Frequência é a quantidade de vezes que um número aparece. Como eu falei, o 5 apareceu 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu não pulei nenhum, ele apareceu 10 vezes. Por exemplo, um defeito apareceu 1, 2, 3 vezes apenas. Então, eu sei que 3 lotes tiveram um defeito. 10 lotes tiveram 5 defeitos. Quantos lotes tiveram 2 defeitos? 1, 2, 3, 4. 4 lotes tiveram 2 defeitos. E assim sucessivamente. Então, a gente pode criar uma forma resumida que vai mostrar número de defeitos, quantos lotes tem. Número de defeitos, por exemplo, um defeito, quantos lotes tem. 2 defeitos, quantos lotes tem. 3 defeitos, quantos lotes tem. A gente chama de tabela de frequências, que é o que vai aparecer no próximo slide. Aqui eu repeti ele, certo? Eu aqui já não vou... Lógico, se fosse no quadro, eu montaria um por um, mas aqui, para ficar mais dinâmico, eu montei a tabela inteira. Então, aqui, lotes com 0 defeitos. Quantos lotes tiveram 0 defeitos? Aqui, nenhum. Beleza, não apareceu nenhum. 1, 2. Então, 2, no total dos 50 lotes, 2 tiveram 0 defeitos. Quantos lotes tiveram um defeito? Como eu falei, 3. Quantos lotes tiveram 2 defeitos? 4 lotes. Dos 50. Quantos lotes tiveram 3 defeitos? 7 lotes. Quantos lotes tiveram 4 defeitos? 12 lotes. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lotes apresentaram 4 defeitos. 10 lotes apresentaram 5 defeitos. 8 lotes apresentaram 6, 3 lotes apresentaram 7 e um lote apenas apresentou 8. Vejam que o número de defeitos aumenta, chega num certo valor que ele fica que ele se repete várias vezes, depois ele volta a diminuir o número de repetições. Isso depois vai ver, isso está totalmente ligado com a distribuição normal dos defeitos. Em geral, quando a gente tem uma amostra muito grande, todos os dados se concentram perto de uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal? Basicamente, a ideia da distribuição normal. Muitos dados se concentram perto da média, e ele vai diminuindo o número de dados conforme você vai se afastando da média, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, essa coluna aqui, do meio, é a coluna da frequência de cada número de defeituosos. Então, 0, 2. 1 defeito, 3. 2 defeitos, 4. Assim sucessivamente. Tem uma terceira coluna que diz, ó, FI. Então, FI, frequência relativa, ou frequência absoluta. Tem esses dois nomes em geral. Eu chamo de frequência relativa, porque é relativo ao número, por exemplo, a F1 é relativa ao X1, F2 relativo ao X2, F3 relativo ao X3. O FAI é acumulada. Como que a gente lê a frequência acumulada? É um pouquinho mais complicado. Então, a gente lê o seguinte, até 0 defeitos, tiveram 2. 2 lotes tiveram até 0 defeitos. Até 1 defeito, tiveram 5 lotes até 1 defeito. Que são os 2 lotes que não tiveram defeitos, mais 3 lotes que tiveram 1 defeito.
Até 2 defeitos foram 9 lotes. Por quê? São 2 lotes que tiveram 0, mais 3 lotes que tiveram 1, mais 4 lotes que tiveram 2 defeitos. Então, até 2 defeitos, eu tenho 9 lotes. Até 3 defeitos, eu tenho 16 lotes. Até 4 defeitos, eu tenho 28 lotes. Até 5 defeitos, eu tenho 38 lotes. Até 6 defeitos, eu tenho 46 lotes. Até 7 defeitos, eu tenho 49 lotes. E até 8 defeitos, que é o maior número de defeitos possível que a gente achou aqui dentro, eu tenho 50 lotes. Certo? Então, vejam que ela sempre vai somando o anterior. Aqui, sou direto, né? Não tem com que somar, ou poderia ser 0 mais 2, 2. A gente sempre soma com esse aqui com o próximo. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 12, 28. 28 mais 10, 38. 38 mais 8, 46. 46 mais 3, 49. 49 mais 1, 50. Tá? E também, essa frequência absoluta, não, acumulada, ela indica as posições. Então, quando a gente ordena do menor para o maior. Então, até o segundo é 0. Do terceiro, quarto e quinto, ou seja, aqui vai 1, primeiro, segundo, 0, terceiro, quarto e quinto, 1, sexto, sétimo, oitavo, nono, 2, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 3, 17º, veja, aqui foi até o 16º. Então, o próximo começa em 17º, 18º, 19º, até 28º, 4. 29º até 38º, 5. 39º, já que esse aqui vai até o 38, 39º até 46º, 6. 47º, 48º, 49º, 7. E o 50º e último, 8. Então, indica também as posições. Então, eu posso ler aqui olhando só a frequência relativa? Digamos que eu não tenho essa tela aqui de cima. Eu não sei quais foram os... como está listado lá. Mas eu quero saber, o 18º elemento, ou 18º lote, ele tem quantos defeitos? Aqui, ele vai até o 16º. 17º, 18º já está no de baixo. Então, o 18º lote tem 4 defeitos. Lógico, ordenado. Essa tabela de frequência é mais chatinha. Ela é boa para quando for calcular, principalmente média, ela ajuda bastante, certo? Do que ficar catando um por um aqui, né? Mas, às vezes, ela atrapalha um pouco. E como que a gente pode montar isso graficamente? Aí vem o seguinte, a gente vai ter no eixo X, a gente vai ter o próprio X mesmo aqui, né? O número de defeitos. E no eixo Y vai ser o nosso F, que é o quê? Quantas vezes cada defeito apareceu. Então, aqui a gente já tem ela pronta. Então, para 0 defeitos, foram 2 lotes. 1 defeito, 3 lotes. 2 defeitos, 4 lotes. 3 defeitos, 7 lotes. 4 defeitos, 12 lotes. 5 defeitos, 10 lotes. 6 defeitos, 8 lotes. 7 defeitos, 3 lotes. E 8 defeitos, um lote apenas. Certo? Então, aqui, se a gente for aqui colocar lá, lógico que ela nunca vai ficar perfeita, mas, cadê aqui? Deixa eu ver a conta aqui. Dá para falar que se aproxima do sino lá, que a gente sempre faz, né? O pessoal da estatística faz o sininho aqui. Ela nunca vai ser perfeita, mas ela se aproxima, é uma aproximação. Ó, veja, ela sobe e volta a decrescer. Certo? Se a gente puxar aqui o sino para cá, em tese, ela vai suavizar aqui também. Então, esse que é o famoso sino da estatística. Só que essa aqui é só uma das apresentações. A gente está usando a apresentação por tabela e gráfico para dados de contagem, dados discretos. E como fica dados de medição? Então, seja y uma variável que representa as medidas, não está explícito aqui, está implícito, mas estou falando das medidas de um ângulo tomados por um topógrafo. Foram analisadas 20 medidas. Se foram feitas medidas, y não pode ser uma variável discreta, tem que ser uma variável contínua, medida relacionada à continuidade. Ou que tenha vírgula. Outra forma também de identificar facilmente... Desculpa, deixa eu tomar uma olhada. Outra forma de identificar, variável discreta são sempre números inteiros. Variável contínua, geralmente são números com vírgula.
1,63 metros. Por aí vai. Certo? Aqui nesse caso, 5 graus e 10 minutos, 5 graus e 16 minutos, 5 graus e 17 minutos. Lembrando, né? Medição de ângulo em graus, primeiro número, a primeira unidade é ângulo, é graus, né, melhor dizendo, segunda em minutos e a terceira em segundos, certo? Graus não tem um limite, de 0 a mais infinito, minutos e segundos sempre de 0 a 60, tá? Então, 1 grau tem 60 minutos, por sua vez, 3.600 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, a gente tem 5 graus 10 minutos, 5 graus 16 minutos, 5 graus 17 minutos, 5 graus 14 minutos, 5 graus 15 minutos, desculpe. 5 graus 18 minutos, 5 graus 12 minutos, 5 graus 21 minutos, 5 graus 23 minutos, 5 graus 19 minutos, 5 graus 11 minutos, 5 graus 16 minutos, 5 graus 14 minutos, 5 graus 16 minutos, 5 graus 7 minutos, 5 graus 16 minutos, 5 graus 17 minutos, 5 graus 11 minutos, 5 graus 16 minutos e 5 graus e 13 minutos para finalizar as 20 medições, certo? Aqui, embora vejam, professor, apareceu, ó, 5,11 aqui, 5,11 aqui, então a frequência dele é 2. Não necessariamente, e isso é feito quando a gente trabalha com dados discretos. Aqui, a gente trabalha de uma forma diferente. Como são medições, a medição está sempre dentro de um intervalo numérico. A gente não vai usar pontual agora, são intervalos. Então, quando a gente for colocar as frequências, a gente vai criar intervalos para as medições. Então, vai ser, por exemplo, uma medição começa em 5,10 e vai até 5 e alguma coisa, 5,13, que é o valor. A próxima vai começar em 13 e acabar em 16, e assim vai sucessivamente. Então, aqui já aparece uma forma bem diferenciada da representação dos dados discretos. Dados contínuos, bem diferente a representação dos dados discretos. Então, aqui a gente vai ter uma forma totalmente diferente do que a gente tinha para variáveis discretas, tá? Variável contínua, bem diferente. A apresentação com forma de tabelas e gráficos é bem diferente do que as variáveis discretas, certo? Para fazer as tabelas de frequências da contínua, a gente tem que subdividir em classes, ou seja, subdividir em intervalo, uma vez que os dados não são inteiros. Então, a gente vai utilizar a regra de Sturges para poder falar, ó, eu tenho aqui 20 dados, quantas classes eu tenho que eu vejo 20 medições, quantas classes eu tenho que montar? O número de classes K é igual ao número 1 mais 3,32 vezes log base 10, lembrando lá do cálculo básico, quando não tem nada, é base 10, então é 3,32 vezes log 10 do número de observações. No nosso exemplo é 20, então vai ser 1 mais 3,32 vezes log de 20, certo? Isso vai dar um númerozinho, já vai fazer a conta. Aqui, ó, sendo N o total de observações existentes. Já que a gente vai fazer classe, vai fazer intervalo, cada intervalo tem uma amplitude. Como a gente calcula a amplitude do intervalo? Vai ser a amplitude dos dados dividido pelo número de classe. Como que calcula a amplitude? Maior menos o menor. Tá? A gente vai fazer um exemplo ali, vai para ficar bem explicadinho. Então, o que a gente tem dos nossos dados? A gente tem n igual a 20, tá aqui, ó, 20. Ó, 1 mais 3,32 vezes log de n, 20. Fazendo essa conta dá 5,3194. A gente sempre vai arredondar, fazer o arredondamento. Se número de intervalos, número de classe tem que ser um número inteiro, tá, pessoal? Não pode ser número fracionário. Então, 5,3. Se aqui 4 ou menos, a gente arredonda para baixo. Opa, arredonda para baixo. 5 ou mais, a gente arredonda para cima. Então, se fosse 5,5, aqui é para 6 classes. Como é 5,3, a gente vai jogar para baixo. 5 classes, tá? Desculpa. Qual é o comprimento de cada classe? Aí, a gente tem que voltar lá nos dados. Qual é o maior ângulo? O maior ângulo é 5,23. Qual é o menor ângulo? 5,10. Então, a amplitude vai de 5,10 até 5,23. Como eu calculo a amplitude, então? Maior, 5 graus e 23 minutos, menos o menor, 5 graus e 10 minutos. Que é o que está aqui, ó. 5 e 23 minutos, menos 5 e 10. Corta 5 minutos, corta com 5 minutos, cancela, né? 5 graus menos 5 graus, 0 graus. 23 minutos menos 10 minutos, 13 minutos. Quantas classes a gente tem? 5. 13 minutos dividido por 5 vai dar 2,6.
Aquilo que eu falei, arredondamento. 2,6. O próximo, que é maior que 5, maior ou igual a 5, arredonda para cima. Então, a gente tem 5 classes com comprimento de cada classe de 3 minutos. Aqui voltou só um tracinho de minutos, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui já está pronta, né? Então, a nossa primeira classe começa no menor grau e vai somar 3. Então, 5 graus e 10 minutos até 5 graus e 13 minutos. O que significa essa barra com traço? Essa barra indica que inclui o 5 e 10, e como não tem barra aqui, exclui o 13. Então, toda vez que aparecer 5 minutos e 5 graus e 13 minutos, ele não entra nessa, ele entra na próxima. Porque está sendo excluído. É como se fosse aquela ideia lá do intervalo aberto e fechado. Ele é fechado no 10 minutos e aberto no 13. Então, 13 não pertence a essa classe, pertence à próxima. A segunda classe começa no 13 e vai até 16, excluindo 16, aberto no 16. Então, 16 não entra. Então quando eu achar um 5,16, eu não vou colocar aqui nessa classe, vou colocar na próxima. Terceira classe começa no 5,16, vai até 5,19, excluindo 19. Quarta classe, 5,19 até 5,22. Quinta classe, quinta e última nesse caso, 5,22 até 5,25. Professor, não tem nenhum 5,25. Não tem problema. A classe vai até 5,25. Não quer dizer que vai ter o 5,25 nas observações, mas a classe vai ter isso. Beleza? Até 5,25. Então, vamos lá. Primeira classe. Devia ter colocado aqui. A primeira classe é de 5,10 até 5,13, ou seja, 5,12, né? Porque se exclui o 13. Então, tem 1, 2, 3, 4. Isso, 4. É para ser um 4 aqui. Aqui, ó. Frequência 4. Tem 4 ângulos entre 5,10 e 5,12. Tem 4 ângulos entre 5,13 e 5,15. Lembrando que a gente exclui o valor final aqui. Tem 9 ângulos entre 5,16 e 5,19. Tem 2 ângulos entre 5,19 e 5,22 e apenas um ângulo entre 5,22 e 5,23. Certo? Então, aqui tem as frequências por classe. 4 ângulos dentro desse intervalo, 4 ângulos dentro desse intervalo, 9 ângulos dentro desse intervalo, 2 ângulos dentro desse intervalo e um único ângulo dentro desse intervalo. A frequência absoluta aqui, acumulada, é a mesma coisa. Até 13 graus, tem só 4. Até 16 graus, tem 8, porque são 4 do primeiro mais 4 do segundo. Até 19 graus, tem 17. 4 do primeiro mais 4 do segundo mais 9 do terceiro. Até 22, são 19. 4 do primeiro mais 4 do segundo mais 9 mais 2. E até o 25 graus, 20, ou seja, todos os ângulos, as medições dos ângulos. Certo? Então, para frequências relativas de dados contínuos é mais chato de se montar. Tem que fazer classe, separar classe, fazer intervalo, montar a tabela. Os dados, a forma gráfica também é diferente. Olha como que fica a forma gráfica. Na forma gráfica são barras. É aqui, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe. Então, a gente tem que colocar o ponto inicial da classe e o final. Inicial e final. Lógico que aqui coincide, né? O final de uma é o começo da outra. Então, começa no 5,10 e acaba no 5,13. Próxima já começa no 5,13 e acaba no 5,16. Próxima começa no 5,16 e acaba no 5,19. 5,19 é 5,22, 5,22 é 25. E as alturas são aqui as frequências. Então, a classe que começa no 5,10 e acaba no 13, excluindo o 13, tem 4 elementos, ou 4 ângulos. A que começa no 13 e acaba no 16, excluindo o 16, também tem 4. A que começa no 16 e acaba no 19, excluindo o 19, tem 9. A que começa no 19 e acaba no 22, excluindo o 22, tem 2. A que começa no 22 e acaba no 25, excluindo o 25, tem 1. Aqui também, se a gente quiser lá, dá para desenhar aqui, ó. Cadê? Deixa eu só achar minha ponta aqui. Óbvio, né? Como eu falei, ela não vai ficar perfeita, ó. Sobe e decresce. Nunca vai ficar perfeita, é óbvio. Vai ficar perfeita? Vai, quando tiver infinitos dados. Então é impossível, né? A gente nunca vai ter infinitos dados. Certo? Aí sempre dá para encaixar o sino
embaixo dos dados aí que a gente conhece. Então, as medidas de tendência central. O que a gente fez ali atrás com tabelas e gráficos era uma forma resumida de apresentar os dados. Pense, imagine se eu tenho lá no nosso problema, esse outro aqui que é maior. Toda hora eu vou ter que ficar me referindo a esses 50 lotes. Vou fazer uma apresentação para o meu chefe lá, para o meu gerente, e toda hora eu vou ter que falar, ó, primeiro lote 50, segundo lote, desculpa, primeiro lote 5, segundo lote 3. Tem que ficar mostrando toda hora, ficar falando 50 vezes os valores de observações de defeituosas por lote. Então, aqui é uma forma resumida de apresentar todos esses dados. E aqui uma outra mais ainda resumida, porque a gente só tem um gráfico bem pequeno, certo? Só que existem formas, quando a gente trabalha, digamos agora, pensem, aqui a gente teve 9 diferentes tipos de defeitos. E se tivesse 50 tipos de defeitos diferentes? A gente tem uma tabela de 50 linhas, 51 linhas. Se tivesse 100 números diferentes de defeitos, tem uma tabela de 100 linhas, 101 linhas. Mesmo assim, o resumo ainda ia ficar muito grande, certo? Então, a fim de diminuir ainda mais, ou resumir ainda mais os dados de uma amostra, ou uma coleção de dados conhecidos, a gente utiliza as medidas de tendência central, que a gente aborda apenas 3 delas. A média aritmética, a mediana e a moda. São as mais convencionais e mais utilizadas. Existem outras? Tem outros tipos de média, basicamente. Média harmônica, média ponderada, média quadrática, e por aí, média grau N, por aí vai. Por que a gente utiliza a média aritmética? Lá na frente a gente vai ver que o melhor estimador para a média é a média aritmética. Ela é um estimador suficiente, não enviesado, ou seja, ele não é viciado, de menor variância. E tem as 3 características desejáveis para um estimador. Não enviesado, suficiente e de menor variância. Então, a gente vai trabalhar basicamente em cima de média aritmética. Média ponderada é bom? É, mas média ponderada é enviesado. Quando você atribui os pesos, você está atribuindo um viés. O que é um viés? É um vício. Você está forçando algo. Quando você diz que a nota da primeira prova tem um peso maior que a nota da segunda prova. Então, você está enviesando, você está viciando a sua média das notas, porque uma tem mais importância que a outra. Média aritmética, todo mundo tem o mesmo peso, todo mundo é igual, então é o menos enviesado, certo? Na verdade é sem viés, o viés da média aritmética é 0, por isso que ela é o mais utilizado. A mediana, a gente vai ver o que significa mediana, mas também é uma forma de criar uma tendência central, certo? A mediana basicamente é subdivisão de conjuntos, pega um conjunto de dados, subdividir em 2 partes, não iguais, mas com uma certa característica balanceada. E a moda é a moda. O que significa moda aí? Moda é o que mais aparece em um lugar. O que está na moda é o que mais aparece. É essa a definição de moda na estatística também. Então, primeiro, média aritmética. Na estatística a gente chama de x-barra. Tá? Aqui eu coloquei em negrito, mas não precisa estar em negrito, não. É só x-barra. Então, média aritmética, x-barra. Que é o quê? É aquela ideia que a gente sabe. Soma todo mundo e divide pelo número de elementos. Então, a média aritmética é entre os números 1, 2 e 3. Soma todo mundo dividido por 3. Então, 1 mais 2 mais 3 dá 6, dividido por 3, 2. Então, a média do conjunto de dados 1, 2, 3 é 2. Certo? A média pode pertencer ao conjunto de dados conhecidos, como pode não pertencer. Por exemplo, os dados 1, 3, 5. 1, 3, 5. Qual é a média desse conjunto de dados? 1, 3, 5. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Droga, tá no intervalo. Desculpa, deixa eu colocar 1, 3, 6. 1, 3, 6. Pronto. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 por 3 dá 3,33, 33, 33, 33. A média não faz parte desse conjunto. Então, a média pode estar dentro do conjunto, como pode não estar dentro do conjunto, certo? De dados observados. Média aritmética, você já sabe. Soma todo mundo, divide por número de elementos. Quando a gente tem uma tabela de frequência, fica mais fácil de calcular a média. Em vez de somar todo mundo, a gente já sabe, por exemplo, tem um elemento que apareceu 7 vezes.
Digamos o número 1, apareceu 7 vezes. Não vou fazer 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Tem mais 2, mais 2. Não vou ficar repetindo. Só faço 7 vezes 1, porque é a frequência do 1. Mais 8 vezes 2, que é a frequência do 2. Mais 17 vezes 3, frequência do 3. Somo todas as multiplicações. Frequência vezes número e divido pela soma das frequências, que vai dar o mesmo n, certo? Então, essa aqui para dados discretos, tá? Ou quando a gente tem todos os dados contínuos listados, não por tabela de frequência. Quando a gente tem a tabela de frequência para dados contínuos, a gente faz o seguinte, a gente calcula a média dos pontos médios dos intervalos. A gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um exemplo de cada. Foram feitas 10 medidas de tempo, segundo. Neste caso, é medida de tempo, em segundo, é contínuo. Só que a gente vai conseguir fazer com essa fórmula aqui. Por quê? Porque está listado todos os dados. Estão listados, melhor dizendo, todos os dados. Então, foram feitas 10 medidas, com variável aleatória contínua, segundos, falta um S aqui, gasto por um operário para efetuar uma tarefa, obtendo-se. Primeiro operário demorou 15 segundos, segundo 13, terceiro 10, quarto 14, quinto 15, sexto 15, sétimo 14, oitavo 14, nono 12 e o último 10º 13 segundos. Determine o tempo médio gasto para o operário efetuar tal tarefa. Então, aqui, como a gente tem todos os dados listados, a gente pode usar a fórmula literal da média aritmética. Então, o quê? Soma todo mundo, divide por 10, porque são 10 números que a gente tem aqui. Então, 15 mais 13, mais 10, mais 14, mais 15, mais 15, mais 14, mais 14, mais 12, mais 13, sobre 10. Somando tudo, deu 135 por 10. Então, cada operário, em média, demora 13,5 segundos para efetuar essa tarefa. Vejam, 13,5 não é um número inteiro, é um número contínuo, um número decimal. Beleza? Por que eu usei, então, a fórmula não usei aquela que eu coloquei ali embaixo? Porque eu tenho todos os dados listados. Posso usar, quando eu tenho todos os dados listados, eu posso usar a fórmula padrão da média, tá? Só que aqui a gente pode, uma segunda observação, né? uma segunda forma de resolver. A gente viu, ó, 15 aparece 1, 2, 3 vezes. O 14 aparece 1, 2, 3 vezes. O 13 aparece 2 vezes. O 10 e o 12 aparecem uma única vez. Então, eu posso utilizar as frequências. Monto aqui, tá, de novo, os 10 elementos, as 10 medições. Monto a tabela de frequência, ó, a minha tabela. 10 segundos aparece uma vez, 12 segundos uma vez, 13 segundos 2 vezes, 14 segundos 3 vezes e 15 segundos 3 vezes. E em vez de somar todo mundo aqui, eu faço 10 vezes 1, que é a sua frequência relativa, mais 12 vezes 1, que é a sua frequência relativa, mais 13 vezes 2, mais 14 vezes 3, mais 15 vezes 3, que ó, 1 vezes 10, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 14, mais 3 vezes 15, dividido pela soma das frequências. 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 3 dá 10. Em cima deu 135, dividido por 10, de novo, 13,5 segundos. Deu o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor. Embora sejam fórmulas diferentes, calculam a mesma coisa. Tem que chegar no mesmo valor. Beleza? Média aritmética básica. Funciona para dados contínuos, tanto quanto para dados discretos. Quando que a gente vai usar a segunda forma? Quando a gente não tem os dados brutos. Aqui os dados são brutos. Tem todas as medições. Eu tenho aqui uma tabela de frequência. Aqui a gente tem 88. Ó, a tabela a seguir mostra a massa em quilogramas. Foi medida a massa, certo? Foi medida, uma medição, variável contínua. Tem um grupo de pessoas. Os dados foram informados em intervalos. Aqui foi feita uma tabela. Não está listado os 88 dados. Tá? Então, aqui, nesse problema, a média fica um pouquinho... aqui sim, a média ela fica um pouquinho enviesada. Porque a gente não tem os dados brutos para calcular o valor real da média aritmética. Então, como a gente faz? A gente vai calcular a média do ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto intermediário aqui entre os dois, ou seja, a média do intervalo.
A primeira coisa é calcular a média do primeiro intervalo, a média do segundo, a média do terceiro, do quarto, quinto, até o último intervalo, que é a próxima aqui, ó. Então, primeiro intervalo começa em 50 e acaba em 54. Qual que é a média aqui? 50 mais 54 dá 104. 104 por 2, 52. É a média da classe. Aqui tem uma barra, eu não sei o porquê, na apresentação não está mostrando uma barra, mas é uma barra inteira, aqui e aqui, tá? Aqui ele não está mostrando, não sei o motivo. Então, calcula a média do intervalo. 50 mais 54, dividido por 2, 52. Certo? Aí faz a multiplicação. Por quê? Porque, entre aspas, aqui dentro tem 3, a gente considera o seguinte, tem 3 vezes o 52. Já que tem 3 elementos dentro desse intervalo, os 3, para calcular a média, a gente vai considerar como sendo 52. Então, tem um 52, 52, 52. Aqui tem 6, 56. Então, 56, 56, 56, 56, 56, 56, certo? Aqui tem 10 60. Ou seja, 10 vezes apareceu o número 60 aqui dentro. Hipoteticamente, para o cálculo da média assim que a gente considera. Aqui dentro desse intervalo apareceram 15 vezes o número 64. Aqui 20 vezes o número 68. Aqui 12 vezes o número 72. Aqui 8 vezes 76. 7 vezes o 80. 5 vezes o 84. E 2 vezes 88, certo? Então, já que aqui é a frequência desses números, aqui, como se a gente esquecesse agora a gente esquece essa coluna, e vai lá para os dados discretos. O 52 apareceu 3, 56, 6, 60, 10, 64, 15, 68, 20, 72, 12, 76, 8, 80, 7, 84, 5 e 88, 2, certo? Para a gente calcular agora a média aritmética, o quê? Frequência vezes número, mais frequência vezes número, mais frequência vezes número, soma todo mundo. Então, aqui já fiz a multiplicação da frequência vezes o seu valor. Soma todo mundo e divide por, nesse caso, são 88 pesos. Então, divide por 88. Ou divide aqui pela soma das frequências. Então, lá. 156 mais 336, mais 600, mais 960, mais 1360, mais 864, mais 608, mais 560, mais 420, mais 176. Só somei isso aqui, ó. Beleza? Dividido por quanto? 88. Por quê? Porque são 88 pessoas. Dividido por 88 deu 68 quilos, 63. 68,63 quilos. Beleza? Novamente, resultado é um número decimal, um número contínuo. 68,63 está mais ou menos aqui, ó. Está dentro dessa classe aqui, ó. Ficou mais ou menos na metade. Está dentro dessa classe. Quer dizer que tem uma pessoa com 68 quilos e 63 ou 636 gramas? Não necessariamente. Nem sempre a média aparece no conjunto de dados. Aqui fica pior porque eu nem sei eu nem consigo falar se tem esse número aqui, porque ele só foi dado a tabela de frequências, certo? É um pouquinho mais complexo. Ótimo, aquilo ali foi a média aritmética, agora a gente vai para a mediana. O que significa uma mediana? Basicamente, a mediana serve para separar os maiores dos menores. Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui esse intervalinho aqui, esse conjunto de dados aqui. 1, 3, 5, 7, 9. A gente tem 5 números diferentes. 1, 3, 5, 7, 9. O que seria eu falar, qual é a mediana desse grupo? A mediana nesse grupo é o número, dentre esses 5, que separa. Nesse caso, como tem os 5, ele vai separar os 2 menores dos 2 maiores. Nesse caso, tem 5 números, então fica fácil. Mediana vai ser o termo central. Aqui, a mediana é 5. O 5 é a mediana, por quê? Ele separou os 2 menores dos 2 maiores. Mas se eu tiver um outro intervalo com 4 elementos, por exemplo, então vai ser 1, 3, pular o 5, 7 e 9. E agora, qual é o termo que separa os 2 menores dos 2 maiores? Ele não está aqui dentro. Então, eu tenho que criar o meu valor. Como que eu vou criar? Vou pegar os 2 termos centrais. Quem que são os 2 termos centrais? O 3 e o 7. Então, a mediana vai ser a média desses dois. Vai ser 3 mais 7
sobre 2. O que vai dar? 10 sobre 2. Opa! 5. De novo, vejam, o 5 não está dentro do meu intervalo, mas ele está aqui dentro. Se eu colocar os... Eita, meu. Se eu colocar o 5 aqui, ó, vejam, coloquei o 5 aqui no meio. Ele separa de novo os dois menores dos dois maiores. Então, o que significa a mediana? Mediana é o termo que separa os menores dos maiores na mesma proporção. Beleza? Deixa eu apagar aqui tudo. Foi feito. Então, de uma forma geral, se eu tenho um número ímpar de elementos, é só eu achar o termo n mais 1 sobre 2. Então, se eu tenho 11 elementos, 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. O sexto elemento, depois que eu coloquei na ordem crescente, o sexto elemento vai ser minha mediana. Ele vai separar os 5 menores dos 5 maiores. Se eu tenho 10, ou seja, um número par de elementos, ele vai ser a média aritmética entre o n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1. Então, se eu tenho 10 elementos, ele vai ser a média aritmética entre 10 sobre 2, quinto elemento, e 10 sobre 2, 5 mais 1 sexto. Então, vai ser a média aritmética entre o quinto e o sexto. Seria o elemento 5,5, entre aspas. Certo? Então, novamente, assim como a média, pode ser que a mediana não exista dentro do conjunto. Isso para dados discretos. Para dados contínuos, sempre é mais difícil. Então, para dados contínuos, tem uma equação para se calcular. Então, se a gente tem dados contínuos. Se a gente tiver dados contínuos, a gente tem que montar a tabela de frequências para poder calcular a mediana. Como que é a mediana? É o LI, limite inferior da classe onde está a mediana, mais, abre parênteses, P é a posição da mediana no conjunto total de dados, menos, desculpa, FAI, que é a frequência acumulada da classe anterior. Então, veja, tem que trabalhar com a classe anterior. Fecha parênteses, vezes a amplitude da classe, ou seja, a largura da classe, dividido por FM, que é a frequência da classe. Então, é bem, como eu disse, sempre que a gente trabalhar com dados contínuos, vocês vão ver em probabilidade. Discreto é uma beleza, discreto é somatório, é simples, você consegue fazer na mão, um por um. Contínuo já vai envolver integral, não dá para fazer na mão. Sempre dados contínuos são mais complexos a sua análise, sempre. Então tá aqui, a mediana vai ser o resultado dessa equaçãozinha aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer, óbvio, não vou fazer, eu já fiz 2 exemplos aqui para mediana para dados discretos, vou fazer agora um exemplo para dados contínuos. Então, a mesma, não, aqui é um outro exemplo, várias tabelas aí para a gente ter bastante dado. Então, a tabela a seguir apresenta os dados da capacidade pulmonar de 50 indivíduos, com idades entre 18 e 27 anos. Então, aqui, a gente pode considerar como litros, tá? Então, primeira classe, quando tiveram 8 pessoas tiveram a capacidade de inspirar de 4 a 4,5 litros, excluindo 4,5. 11 tiveram de 4,5 a 5, excluindo 5. 5 tiveram de 5 a 5,5. 15 de 5,5 a 6. 6 de 6 a 6,5. 2 de 6,5 a 7. 2 de 7 a 7,5. E um único de 7 a 8. 7,5 a 8, desculpe. Certo? Totalizando 50 pessoas. Novamente, não temos os dados brutos, temos apenas as classes, a tabela de frequência. Então, vamos começar aqui a calcular, tá? Nossa equação. A mediana para dados contínuos é o limite da classe onde está a mediana, mais P, já esqueci quem que é o P, deixa eu voltar aqui, P é a posição da mediana, ou seja, é o normal, né? Se for número par, vai ser o n sobre 2 mais o n sobre 2 mais 1 sobre 2. Já vamos fazer a conta. FAI é a frequência acumulada da classe anterior, H é o tamanho da classe e FM é a frequência da classe. Bastante coisa. Vamos lá. Se n é 50, então a mediana vai estar o quê? Média entre o 25º e o 26º. 25º mais 26º dá 51, 51 por 2, 25,5. Então,
a posição 25,5. Né? Não existe um ordinal desse. Não existe ordinal decimal. Então, mas seria a posição 25,5, tá? Então, nosso P é o 25,5. Aí a gente vai procurar 25,5 lá na tabela de frequências. Vejam, a terceira classe vai até o 24º. Até o 24º. O 25º já está na quarta classe. Do 25º até o 39º está nessa classe aqui. Beleza? Se o 25º está aqui, o 25,5 vai estar onde? Vai estar nessa classe aqui também. Então, essa classe que está a mediana. Ó, já listei aqui, ó. Nosso LI é o limite inferior da classe onde está a mediana. Como é nessa classe, LI é o 5,5. Tá? O FAI é a frequência acumulada da classe anterior, 24. Certo? Até a classe anterior tinha 24. Aí o FM é o 15, que é a frequência da classe onde está a mediana. Vejam que é bem complexo. E, por fim, só isso, né? Só isso que a gente precisa. LI está aqui, 5,5. O P, 25,5. FAI, 24. H, o H é 0,5, né? Porque é o comprimento da classe, 0,5. O FM, 15. Basta substituir tudo isso nessa fórmula aqui. Então, P igual a 25,5, LI 5,5, FA 24, H 0,5 e FM 15. Tudo que foi coletado aqui desse slide aqui. Ó, tá? Só repetir aqui para não ter que mostrar a tabela de novo. Substitui lá, nessa expressão. Vai dar 5,5 mais 25 menos 25,5 menos 24, vezes 0,5 sobre 15. Fazendo essa conta, a mediana é 5,55 litros. 5,55, se a gente voltar aqui na tabela de frequências, 5,55 está aqui, ó. Essa classe começa no 5,5 e vai até o 6, excluindo o 6. 5,55 está aqui dentro, então a gente acertou. O 5,55 separa os 25 menores dos 25 maiores. Uma vez são 50 elementos. A moda. Moda, como eu falei, moda é o que mais aparece. O que está na moda é o que todo mundo está usando. Então, moda, nos dados discretos, é o elemento que tem maior frequência, ou seja, o que mais apareceu. Se for em dados contínuos tabelados, a moda vai ser o ponto médio da classe de maior frequência. Exemplo, vamos ver o exemplo para os dados contínuos, né, que é o mais difícil sempre. Calcule a moda para os dados listados na tabela do exemplo anterior. Então, aqui, primeira coisa, analisa qual é a classe que tem a maior frequência. A maior frequência relativa é o 15, que é da classe 5,5 até 6. Como que eu vou calcular a moda? Vou chutar alguém aqui dentro? Não, eu vou calcular o ponto médio dessa classe. Ou seja, 5,5 mais 6 dividido por 2. Essa é a classe que está a moda. 5,5 mais 6 dividido por 2. Está 11,5 sobre 2, 5,75. Então, nesse caso, a moda é 5,75, que é o ponto médio desse intervalo. Beleza? Nesses dados tabelados, pode ser que nem exista esse 5,75. Esse é o problema dos dados tabelados. A gente não conhece os dados brutos, não conhece eles a fundo. Então, geralmente, quando a gente tem dados contínuos e tabelados, tem um certo erro, tem um viés nesses cálculos de média, mediana e moda. Então, primeiro eu já deixei a tabela aqui, a gente vai ter que recorrer a ela para calcular os três, tanto média aritmética, quanto mediana e também a moda. Então, aqui, como ele já está com as frequências, ele é mais fácil. Eu não preciso colocar aqui 0 mais 0, já que aparece 2 vezes, mais 1, mais 1, mais 1, já que aparece 3 vezes, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, porque aparece 4. Não precisa fazer isso. Posso fazer o quê? 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 7, mais 4 vezes 12, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 8, mais 7 vezes 3, mais 8 vezes 1. Somo tudo isso e divido por 50, porque são 50 elementos ao todo. Lembrando que na frequência acumulada, o final aqui é o número total de elementos. Então tá lá, ó.
2 vezes 0, mais 3 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 7 vezes 3, mais 12 vezes 4, mais 10 vezes 5, mais 8 vezes 6, mais 3 vezes 7, mais 1 vezes 8, dividido por 50. Fazendo essa divisão, e deu 4,14. Como eu falei, em geral, a média nem aparece no conjunto de dados. Não tem 4,14 aqui. São todos números inteiros, mas a média deu 4,14. Mediana, como são dados discretos, desculpe, dados discretos, a mediana é mais fácil. É só pegar o quê? Desculpe, para calcular, tá falando da moda. Para calcular a mediana, já que são 50 elementos, ele vai ser a média aritmética entre o 50 sobre 2 e o 50 sobre 2 mais 1. Ou seja, 50 sobre 2, 25º, mais 50 sobre 2 mais 1. 25º mais 1, 26º. Então, vai ser a média aritmética entre o 25º elemento e o 26º elemento. Como que eu acho o 25º e o 26º? Vou aqui na frequência acumulada. Até o 16º elemento, vale 3. Do 17º até o 28º, é 4. Então, aqui está o 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, certo? Do 17 ou do 17º ao 28º. Ou seja, o 25º e o 26º tem que estar aqui, porque ele vai do 17 ao 28, então ele tem que estar dentro desse intervalo. Então, desculpe, o 25º vale 4 e o 26º também vale 4. Então, a mediana vai ser a média entre os dois. 4 mais 4 por 2 dá 4 também. Tá? Nesse caso, a mediana está dentro do conjunto de dados. E a moda é mais fácil. Moda é só ver qual é o que tem maior frequência. A maior frequência é o 12, ou seja, 4 de novo. Beleza? Para moda. Para dados discretos é sempre mais fácil. Para dados contínuos sempre tem mais contas. Voltando lá então, agora para o 2. 2 são dados contínuos e listados por tabela. Não vou dizer que é o pior dos casos, porque ele é mais simples, a gente pode usar todas aquelas fórmulas que a gente viu anteriormente. Então, primeira coisa para calcular a média de dados contínuos tabelados vai ser a média dos pontos médios. Então, calcula o ponto médio entre 0 e 2, calcula o ponto, que é 1, né? Calcula o ponto médio entre 2 e 4, que é 3, calcula o ponto médio entre 4 e 6, que é 5, calcula o ponto médio de 6 e 8, que é 7, e 8 e 10, que é 9. Multiplica pela frequência, soma tudo e divide pelo total. Então, ó, ponto médio entre 0 e 2, 1. Como que eu calculo o ponto médio? Soma os 2 dividido por 2. 0 mais 2, 2, dividido por 2, 1. Ponto médio entre 2 e 4, 3. 2 mais 4, 6 por 2, 3. 4 mais 6, 10 por 2, 5. 6 mais 8, 14 por 2, 7. 8 mais 10, 19. 18 por 2, 9. Estou pulando aqui umas coisas. Aí pega a frequência, esquece essa coluna, trabalha só com essas duas. E monta como se fossem as frequências normais. Então, em tese aqui, o 1 apareceu 10 vezes, o 3 apareceu 15, o 5 apareceu 40 vezes, o 7 apareceu 25 e o 9 apareceu 10. Vai ficar 1 vezes 10, 10, mais 3 vezes 15, 45, 55, mais 200, 255, mais 175 dá 330, mais 90, 420. Acho que é isso. 520, desculpe, 520. 430 mais 520, mais 90, 520. Então, somando esses daqui, vai dar 520 por 100, 5,2. Então, a média daqui é 5,2, que está exatamente nesse intervalo aqui. Né? Certo? De 4 a 6, 5,2 está aqui do meio. Tudo bem? Agora, mediana. Lembrando da mediana. Primeira coisa, a mediana tem que achar em qual classe que ela está. Em qual classe ela está. São 50 elementos. Desculpe, 100 elementos. Desculpe, 100 elementos. Então, a mediana vai ser o quê? A média entre o 50º e o 51º. Ou seja, 50 mais 51 dividido por 2 vai dar 50,5. Então, seria a posição 50,5. Aí a gente vai aqui na frequência acumulada. A segunda classe vai até a 25ª posição. Então, a 26ª até a 65ª posição está na classe 3. Se 26 até 65 está no 3, o 50,5 provavelmente está aqui no 3 também.
Então, a nossa mediana vai estar aqui nessa segunda classe. Vai estar entre 4 e 6, tá? Aí, então, a gente já destaca essa daqui. Então, o nosso P, 50,5. O LI é o limite inferior dessa classe. De qual classe? Dessa aqui, 4. O FAI é a frequência acumulada até a classe anterior, 25. H2, porque vai do 4 ao 6, 2. E a frequência da classe é 40. Então, como vai ficar a nossa conta? 4 mais 50, mais, abre parênteses, 50,5 menos 25, fecha parênteses, vezes 2 dividido por 40, que é o que está aqui, ó. LI 4, FAI 25, H2, FM 40. 4 mais 50,5 menos 25, vezes 2 sobre 40. Fazendo essa conta, deu 5,275. 5,275 está aqui nessa classe mesmo. Então, acertamos de novo. Certo? Essa ideia de estar aqui nessa classe está certa. E, por fim, a moda, em conjunto de dados contínuos, fica sendo o ponto médio da classe que mais aparece. Qual é a classe que mais aparece? Que tem a maior frequência relativa. Então, é o ponto médio dessa classe de frequência 40. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Então, a média, se voltar aqui, é 5,55, se eu não me engano. Não, 5,2, desculpe. A mediana, 5,275. E a moda, 5. Vamos lá, medidas de dispersão. Embora a gente já tenha aprendido formas de apresentar os dados por tabelas, forma de apresentar os dados por gráficos, forma de apresentar os dados, um resumo dos dados por valores numéricos, média, mediana e moda, a gente pode incrementar essa apresentação com algumas medidas extras, que dizem do espalhamento dos dados. Então, as medidas de dispersão vão dar uma ideia, óbvio que ela não é o entendimento daquele númerozinho que vai ser no final, não é tão simples de se entender. Assim, não é você viu aquele número, opa, é muito espalhado, é pouco espalhado. Depende muito da unidade de medida. Então, agora a gente vai ver uma forma de calcular o espalhamento dos dados, em quase todos eles, exceto da amplitude, mas nos outros três, esse espalhamento é sempre relativo à média aritmética. A amplitude não trabalha com média aritmética, tá? Mas a variância, desvio padrão coeficiente de variação, ele dá o espalhamento em relação à média. E aí vem um problema, porque na hora de análise desses valores numéricos, às vezes uma variância de 0,1 ou um desvio padrão de 0,1, para um tipo de dado é muito pequeno e para um outro tipo de dado é muito grande, certo? Então, a análise do número resposta nem sempre é tão simples para medidas de dispersão. Então, a gente, como eu falei, a gente vai ver 4. A amplitude é mais básica de todos, variância, desvio padrão, uma deriva da outra, e, por fim, coeficiente de variação. Tá? O que melhor, vamos dizer assim, não vou dizer que é o melhor, o que a gente consegue utilizar para comparar bastante são os coeficientes de variação. Eles são mais gerais, porque eles são valores adimensionais. Em geral, são valores percentuais. E porcentagem a gente consegue comparar facilmente, né, já que é adimensional. Desvio padrão, variância e amplitude têm dimensão, e geralmente são as dimensões dos dados observados. Então, nem sempre dá para comparar as coisas. Eu vou dar exemplos de quando a gente pode comparar ou não, para quando é bom utilizar um ou outro. Então, amplitude a gente já até usou. O que é amplitude? É sempre o maior valor menos o menor. É o tamanho da diferença, ou a maior diferença entre os dados. Amplitude é o maior valor observado menos o menor valor observado. Ponto final. Simples a ideia de amplitude. Tanto que a gente já usou para calcular a mediana nos exemplos anteriores. Qual é a amplitude da categoria? É o maior valor da categoria menos o menor valor da categoria. Vai dar amplitude de 2 quilos, 2 litros, 2 graus. Certo? Amplitude simples. É o nome de dispersão, fraca.
ela auxilia, mas não é algo que vai, sozinha ela é insuficiente. Segunda medida de amplitude, desculpe, medida de dispersão, a variância. E a variância, desculpe, ela é boa, porém, como eu falei, a análise do seu resultado é meio complexo. Então, dado um conjunto de n valores, x1 até xn, como a gente calcula a sua variância? Como eu falei, variância, desvio padrão e coeficiente de variação são medidas de espalhamento concentradas na média. Então, elas dependem da média. Então, a variância amostral, tá? Por enquanto, você está falando de amostra, a gente está pegando todos os números, a gente pega um pedacinho só, então uma amostra, um pedaço de toda a informação, a gente chama de S. Quando a gente for lá para a distribuição de teóricas, a variância da população é o sigma, outro nome. Então, S quadrado é a variância de uma amostra, de um conjunto de dados limitado. É igual a 1 sobre n menos 1, vezes o somatório de do i começando em 1 até n, da seguinte diferença. Valor da observação menos a média elevado ao quadrado. Então vai ser o quê? 1 sobre n menos 1 vezes, somatório vai ser x1 menos, menos a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, mais x3 menos a média ao quadrado, mais reticências até xn menos a média ao quadrado. Então, antes de começar a calcular a variância, tem que ter calculado a média aritmética. Beleza? Ou, quando a gente tem as frequências, digamos que o x1 apareceu f1 vezes, x2 f2 vezes. Então, vai ficar 1 sobre n menos 1, que multiplica o somatório de f1 vezes x1 menos x barra, mais f2, que multiplica x2 menos x barra ao quadrado, mais reticências até fk, vejam que não é mais o mesmo n. Por quê? Porque não são n, são n valores no total, só que alguns se repetem. Então, tem menos valores diferentes, tem k valores diferentes. Vai de 1 até k. K valores diferentes. Beleza? E vai fazer exemplo daqui a pouco, por extenso, para não ter dúvida. Desvio padrão. Desvio padrão é o mais fácil de todos. Tendo calculado a variância, é só tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de s quadrado, s. E tirar a raiz quadrada do lado do somatório. Mesma coisa aqui, com as frequências. Então, o desvio padrão de todos eles é o mais fácil, porque é só tirar a raiz quadrada. Na verdade, a variância, a amplitude é o mais fácil. Falta um acento aqui no porém, tá? Qual é a principal diferença entre desvio padrão e variância? É a unidade de medida. Se a gente está calculando a média em metros, a variância vai dar em metros quadrados, porque está sendo elevado ao quadrado aqui. Então, digamos que a média é 10 metros e a variância é 1 metro quadrado. Não está na mesma unidade de medida dos elementos, certo? Já o desvio padrão tá, porque quando eu faço raiz quadrada de 1 metro ao quadrado, raiz quadrada de 1 sai para fora, raiz quadrada de metro quadrado é metro. Aí volta para a unidade de medida das observações. Então, desvio padrão e variância dizem a mesma coisa. Lógico que não são os mesmos valores, não vai sair o mesmo valor, porque um é a raiz quadrada do outro. Só que a variância dá sempre a unidade de medida ao quadrado, ou unidade de contagem ao quadrado. No desvio padrão, ele sempre dá a unidade de medida ou a unidade de contagem na mesma unidade das observações. Então, se era metros, média de 10 metros, 1 metro de desvio padrão. E aí que vem o problema. 1 metro de desvio padrão é muito ou é pouco para uma média de 10 metros? 1, desvio padrão é igual a 1, é muito ou é pouco? Então, depende do ponto de vista. Por exemplo, x barra igual a 100, 1 é pouco. Se eu tenho x barra igual a 1, 1 é muito. Então, depende da unidade, da dimensão, basicamente da média. Se eu tenho a média do diâmetro de um pistão, de um motor de automóvel, do pistão, certo? A média do diâmetro é de 44 milímetros. E o desvio padrão é de 1 milímetro, não é um desvio padrão tão grande. Não é tão grande, é grande, não é tão grande. O ideal seria menor.
Se eu tenho um pistão, por exemplo, com 20 milímetros, metade do anterior 22 milímetros, com desvio padrão de 1 milímetro, é muito maior relativo a essa média do que o 1 milímetro em relação ao 44. Então, é tudo relativo. Se eu tenho, por exemplo, 1 quilo de alimento lá, um pacote de 1 quilo, 0,1, ou seja, 100 gramas de desvio padrão é muito para 1 quilo, porque a unidade não é, elas não são, vamos dizer assim, a média, né, não é tão maior que o desvio padrão. Então, é tudo sempre relativo. 10 de desvio padrão para 1 bilhão de média não é nada. É um desvio padrão ínfimo para uma média de 10 bilhões, certo? Então, tudo é relativo. A análise é muito relativa. Então, por isso que essa análise do desvio padrão, puramente o número ali, ele é muito subjetivo. Você tem que analisar mais coisas, não só o desvio padrão. Eu fiz aqui a conta, o professor, desvio padrão deu 32. Tá, mas 32 para uma média de 30 ou uma média de 3 milhões? Vai depender. 32 uma média de 3 milhões é muito pouco, certo? Como que a gente verifica isso? Com o último que a gente vai utilizar, que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o quociente entre desvio padrão e a média. Então, se eu tenho um coeficiente de variação, digamos, uma média, desvio padrão 1 para uma média 10, o meu coeficiente de variação é de 10%, certo? O coeficiente de variação, a variação entre aspas está em torno de 10%. Se eu tenho um desvio padrão de 1 para uma média de 100, meu coeficiente de variação é de 1%. Também a variação é muito pequena, 1% de variação, certo? Quando que a gente pode utilizar para comparar a variação ou espalhamento de dados? Desvio padrão ou variância, né? E quando a gente tem que usar coeficiente de variação? Desvio padrão e variância a gente utiliza quando a gente está comparando amostras de mesma unidade de medida. Metro com metro, ou, por exemplo, diâmetro de pistão com diâmetro de pistão. Peso de biela com peso de biela. Sei lá, profundidade, o curso de virabrequim com curso de virabrequim. Está comparando coisas iguais. Aí você pode comparar essas variações. Se você está comparando peso de biela com diâmetro de pistão, são naturezas totalmente diferentes. Um é peso, outro é diâmetro. Você não pode utilizar as variâncias. No meu projeto de produção, melhor dizendo, na minha linha de produção, eu quero ver qual que erra mais, qual que tem mais espalhamento. A produção das minhas bielas ou dos meus pistões. O peso da minha biela, a forja lá que faz a fundição das bielas está com uma variação maior de peso, ou a usinagem do meu pistão que está tendo uma folga maior na hora da usinagem. Não posso comparar as variâncias para ver quem erra mais. Tem que comparar os coeficientes de variação. Por quê? Quando eu for calcular o desvio padrão dividido pela média, veja, desvio padrão vai ser 1 milímetro pela média 44 milímetros. Milímetro por milímetro, corta, não tem unidade de medida, é um número só. Decimal, é um número percentual. Peso, quando for lá, desculpe, 10 gramas de desvio padrão para o peso da biela, por 700 gramas, que é o peso médio da biela. 10 gramas por 700 gramas, corta o grama com grama, fica tudo adimensional. Então, quando tem que comparar dispersões de naturezas totalmente diferentes, a gente sempre tem que usar o coeficiente de variação. Tá? Não pode usar a variância ou desvio padrão. Quando eu estou comparando coisas iguais, eu tenho dois tornos, 2 CNC, digamos assim. Eu quero saber qual é o que tem a maior variância, a maior variação na hora que eu usino a cabeça lá, o pistão, certo? Qual que gera maior variância? Aí, ou melhor, maior dispersão nos dados. Aí eu posso comparar, porque os dois estão fazendo o mesmo processo. Os dois estão usinando o mesmo pistão com a mesma unidade de medida. Posso comparar. Mas como eu falei, quando eu quero comparar o peso de uma biela com o diâmetro de um pistão, não posso
comparar os dois, porque são unidades totalmente diferentes. O meu dado tem, o meu conjunto de dados, que eu vou fazer o exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, 10 valores. Não interessa qual é a unidade de medida. Primeira coisa, para calcular variância e desvio padrão, eu preciso calcular média. Primeira coisa, média aritmética. Como calcula a média aritmética? X barra. Antes, mas esqueci, amplitude. Amplitude, maior 20, menos o menor 3. 20 menos 3, 17. Amplitude 17. Tá? Não diz muita coisa. Amplitude 17. Próximo, desvio padrão. Variância antes disso. Mas para calcular a variância, eu preciso da média aritmética. Então, primeira coisa, x barra. X barra 1, mais 5, mais 7, mais 7, mais 8, mais 10, mais 10, mais 11, mais 15, mais 20. Soma tudo dividido por 10, deu 9,6. Então, a média deu 9,6. Agora eu vou para a variância. S quadrado fica sendo, lembrando, por extenso eu fiz aqui. Então, vai ser 3 menos 9,6 ao quadrado, mais 5 menos 9,6 ao quadrado. Aqui, como aparece duas vezes o 7, eu coloquei a frequência relativa dele aqui. Então, 2 vezes 7 menos 9,6 ao quadrado, mais 8 menos 9,6 ao quadrado, mais 2 vezes, já que é 2 aqui, né? 2 vezes 3 menos 9,6 ao quadrado, mais 11 vezes menos 9,6 ao quadrado, mais 15 menos 9,6 ao quadrado, certo? Calculo tudo isso aqui, somo tudo e divido por 9, porque 10 menos 1. Professor, por que é 10 menos 1? Porque como a gente teve que calcular uma estatística aqui, isso aqui é mais parte teórica, a gente perdeu um grau de liberdade, a gente perdeu uma informação, por isso a gente divide por 10 menos 1. Uma informação que dos nossos dados foi retirada. Por isso que é 10 menos 1. Número de dados, menos 1. Tá? Se a gente tem a média populacional, a gente só divide por 10, não divide por 10 menos 1, só por 10. Porque a gente não precisou calcular a média. A gente teve que calcular uma estatística para poder calcular a próxima. Então, por isso divide por 10 menos 1, certo? Então, deu... fazendo essa conta direta, deu 24,4889. Se aqui fosse metro, aqui seria metro ao quadrado, já que esse é o quadrado. Essa é a variância. Próximo, desvio padrão. Só tirar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de S quadrado, S. Raiz quadrada de 24,4889, 4,9486. Aí, se aqui está em metros, digamos que fosse 3 metros, 5 metros, 7 metros, 7 metros, 8 metros, 10 metros, 10 metros, 11 metros, 15 metros, 20 metros, aqui estaria entre metros ao quadrado e aqui estaria em metros, uma vez que a gente tirou a raiz quadrada. Tá? Então, para esse conjunto de dados, o desvio padrão é 4,9486. E aí, 4,9486 é muito para um desvio padrão? Não sei. Perto de uma média, 9,6 parece ser grande. Porque daí vai dar o nosso coeficiente de variação, que é o último a ser calculado. 4,9486 por 9,6 deu 51%, 52%. Então, o nível de espalhamento é de 52%. Um espalhamento muito grande. Basicamente, metade dos dados estão todos espalhados, muito espalhados, né, em relação à média. Então, vamos lá. Já arrumei aqui, ó. Saiu um pouco de padrão, ó, mas arrumei, ó. O que estava voltando? Aqui era um 10, eu coloquei era 10, eu coloquei um 3, e aqui estava faltando 20. Beleza? Só isso que eu tive que arrumar. Já eu vou colocar esse arquivo lá no lugar do que está lá na sala virtual de vocês, que ele já está com as respostas dos exercícios. E vou anexar também a aula gravada de hoje. Então, os três últimos, eles têm algumas características em comum. Todos os três têm a mesma média, 10, só que muda a variação, né? O primeiro, 10, 10, 10, 10, 10. Qual é a amplitude? Maior 10 menos menor 10, 0. Amplitude 0. Tá? E, em geral, quando tem amplitude 0, as outras medidas são também todas nulas. Porque quer dizer que se a amplitude maior é igual ao menor, todo mundo tem que ser igual, que está no meio. Então, provavelmente, variância, desvio padrão, coeficiente de variação vai dar tudo 0. Média, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 dividido por 5, já que são 5 números, 50 por 5, 10. Média 10, beleza. Amplitude 0. Variância, 10 menos 10 ao quadrado, mais 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 10 menos 10 ao quadrado, dividido por 5 menos 1, 4. Só que em cima deu 10 menos 10, 0.
ao quadrado, 0 mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. 0 dividido por 4, 0. Não tem variação, não tem variância. Raiz quadrada de 0, 0. Desvio padrão, 0. Coeficiente de variação, 0 por 10, 0. Beleza? Tudo bem? Média 10, variação nula, 0. Dá para ver que todo mundo igual, não tem variação. Próximo, uma variação pequena. 11, 10, 9, 11, 9. A amplitude foi de 2 maior. 11 menos o menor 9, 2. Amplitude pequena em relação aos dados. Média, 11 mais 10 mais 9 mais 11 mais 9, 50 por 5, 10. Mesma média do conjunto de dados anterior. Variância. Então, 11 menos 10 ao quadrado, mais 10 menos 10 ao quadrado, que vai para 0, mais 9 menos 10 ao quadrado vai para 1, mais 11 menos 10 ao quadrado, mais 9 menos 10 ao quadrado, dividido por 4. Então, aqui deu 1 ao quadrado, 1, mais 0, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 4 por 4, 1. Beleza? Raiz quadrada de 1, 1. E coeficiente de variação, 1 por 10, 0,1. Beleza? Então, vejam, dá para ver que a variação é muito pequena. É mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, muito pouco em torno da média. Coeficiente de variação de 10%, ou seja, existe um 10% de variação dos dados em torno da média. Uma variação muito pequena, a gente consegue ver que é muito pequena. Tá? A letra D e última, aí muda, ó, 3, 4, 5, 20, 18. Opa, tem uma variação grande. Só pela amplitude a gente já pode ver, ó, amplitude de 17, 20 menos 3, 17. Certo? Amplitude alta. Próximo passo, calcular a média. 3 mais 4 mais 5 mais 20 mais 18. Então aqui dá 7 mais 5, 12, 12 mais 20, 32, 32 mais 18, 50 por 5, 10. Mas é a mesma média dos anteriores. Amplitude 17, média 10. Variância. 3 menos 10 ao quadrado, mais 4 menos 10 ao quadrado, mais 5 menos 10 ao quadrado, mais 20 menos 10 ao quadrado, mais 18 menos 10 ao quadrado, dividido por 4 deu 68,5. Vejam, muito maior que a média. Quase 7 vezes maior que a média. Então, indica uma amplitude, um espalhamento muito grande. Quando a variância é muito maior, ou é maior que a média, é um espalhamento muito grande. Desvio padrão, raiz quadrada de 68,5 deu 8,2765. Até o desvio padrão, que é na mesma unidade, é quase igual à média. Qual é o coeficiente de variação? De 83%. 8,2765 dividido por 10, 0,83, arredondando, né? Na casa decimal. Então, existe aproximadamente 83% de espalhamento. 83% dos dados estão espalhados longe da média. Lá no primeiro era 10%, então 10% dos dados estão espalhados. O restante está tudo muito próximo da média. Então, de todos os dados, 10% está espalhado. Aqui, de todos os dados, 82% estão espalhados ou estão longe da média. A média está bem longe, tanto do 18, do 20, quanto do 3, 4, 5. Está bem longe, o espalhamento é muito grande.